Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você for assistir esse vídeo. Então agora eu vou gravar o vídeo de número 2, explicando o que é o reino de Deus, tá? O que é o reino de Deus. Então, no primeiro vídeo, a gente viu aí Mateus 24:14, Mateus 6:10, Daniel 2:44, né? Então essa palavra reino, para quem está assistindo o vídeo, ela aparece 66 vezes no Novo Testamento, e a palavra reino dos céus aparece 32 vezes no Novo Testamento, totalizando um total de 98 vezes. Então aparece 98 vezes no Novo Testamento a palavra reino de Deus e reino dos céus. Eu não vou aqui abordar os 98 textos que citam reino de Deus e reino dos céus, que senão eu teria que gravar 10 vídeos, com cada um com duração de 1 hora, né? Então a gente está tentando fazer um vídeo resumido, né? Você que tem uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, né? Abra os textos, acompanhe e tire sua conclusão, né? Eu coloquei aqui no Google, olha que interessante, eu coloquei aqui no Google significado da palavra Deus no dicionário, tá? País, estado, governado por um rei, uma rainha ou uma monarquia. Lembre-se que eu tinha dito no primeiro vídeo que a palavra reino significa um governo, tá? Definição 2. Conjunto dos súditos de uma monarquia, ou seja, um reino precisa de súditos. E a gente vai abordar sobre isso, que o reino de Deus, né, cuja sede é no céu, no futuro ele vai governar sobre a terra. Sendo assim, um reino precisa de súditos. Esse reino de Deus tem súditos no céu, os anjos, e na terra, humanos. Só que ele ainda não está governando sobre a terra. A gente vai ver textos sobre isso. Terceira definição: lugar ou esfera em que alguém ou algo domina. É interessante. Esse reino é dominado por quem? Por Deus, Jeová Deus, Yud-He-Vav-He, Jeová, e seu filho Yeshua, Jesus Cristo, né? Quarta definição: domínio, esfera, âmbito, campo. Quinta definição: cada um dos domínios estudados pelas ciências naturais. Sexta definição: a mais elevada das categorias taxonômicas, e etc. Então, assim, tem várias definições. A gente sabe, então, que um reino é um governo, tá bom? Então a gente já sabe que quantas vezes a palavra reino de Deus e reino dos céus aparece na Bíblia, um total de 98 vezes no Novo Testamento. E a gente sabe já qual que é a definição da palavra reino: um domínio, um reino, um governo. Não é algo que está no seu coração, não é algo simbólico. Um reino é um governo. Então agora a gente vai ler aqui na Bíblia, Evangelho de Mateus novamente, capítulo 6 e o versículo 33. Mateus 6, 33. Se você achou Mateus 6,33, diz assim: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente está vivendo no tempo do fim. A Bíblia nos aconselha a não ficar distraído demais com as coisas que o mundo oferece, mas diz que nós devemos focar no reino, no governo de Deus, no reino dele. Porque só o reino de Deus pode solucionar os problemas da humanidade. Nenhum governo humano vai conseguir fazer isso, né? Então a gente leu aqui Mateus 6,33. Agora a gente vai ler 1 Coríntios 6,9. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9. Estou abrindo tudo aqui na hora aqui, então demora um pouquinho, tá, gente? 6, 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz: será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores, não herdarão o reino de Deus.
Então esse reino, esse governo, cuja sede é no céu, no futuro governará também sobre a terra. E essas pessoas que praticam essas coisas que Deus odeia, imoralidade, idolatria, homossexualidade, não vão estar nesse reino, não vão fazer parte desse reino. Para você poder fazer parte do reino de Deus, você tem que odiar o que é mal e amar o que é bom, né? Lembrando, Mateus 6,9, que eu citei no primeiro vídeo, diz que a vontade de Deus é que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Então no futuro, quando esse reino tomar posse da terra, esse reino vai governar sobre a terra, né? Ele vai ter domínio sobre a terra. Infelizmente hoje quem governa sobre a terra não é Deus. E eu tenho vídeo aí no meu canal falando quem governa o mundo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar procurando aí na minha lista de vídeos, tá bom? Então, a gente viu que 1 Coríntios 6,9 e Mateus 6,33. Agora a gente vai ler Mateus 24,7. Mateus 24,7. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Se você achou, diz assim, ó: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremoto num lugar após o outro. Então a Bíblia diz que nos últimos dias nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Então reinos são governantes, são países, autoridades se voltando uma contra as outras, né? Só que a gente tem os reinos humanos, os governos humanos, e o reino de Deus, que vai no futuro esmigalhar os governos humanos. Está lá em Daniel 2,44, que eu citei no primeiro vídeo, né? Vamos ler mais um? Daniel, capítulo 7, o versículo 14. Eu estou sendo bem breve, porque senão o vídeo fica enjoativo, né? Cansativo. Daniel 7, versículo 14. Aí diz assim, ó: e foi-lhe dado domínio. Esse reino foi dado a quem? A Jesus Cristo, tá? A Bíblia diz que Jesus vai reinar no céu durante 1000 anos. E quando ele estiver governando no céu, ele vai reinar também sobre a terra. Depois a gente vai ler, tá lá em Apocalipse 5,10. A gente vai ler daqui a pouco. Talvez no terceiro vídeo, para esse aqui não ficar muito grande. Então Daniel 7,14 diz que foi dado a quem? A Jesus, um domínio, honra e um reino, para que povos, nações e línguas servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Então quem governa no céu é Deus, é Jeová Deus. Mas a Bíblia diz que Deus vai dar esse cetro, esse reino a seu Filho Jesus, e que Jesus vai reinar no céu durante 1000 anos, e depois, posteriormente, quando a vontade de Deus for feita na terra, Jesus também vai reinar sobre a terra, tá bom? E depois dos 1000 anos estiverem terminados, Jesus devolverá esse reino, esse cetro, a seu Deus e Pai, tá bom? Então a gente leu aqui Daniel 7,14, eu vou marcando aqui os que eu já li, porque senão a gente acaba lendo o mesmo texto 2 vezes. Vou ler aqui mais um texto. João 18,36. Evangelho de João 18,36. Se você achou aí na sua Bíblia, Evangelho de João 18,36 diz: Jesus respondeu: o meu reino ou o meu governo não faz parte desse mundo. Se meu reino fizesse parte desse mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que meu reino não é daqui. E realmente, a sede do reino de Deus é o céu. É só vocês imaginar. Onde é que está o governo do Brasil? A sede está em Brasília. Mas os governantes, né, infelizmente não atendem à vontade da população, de Brasília eles conseguem governar o país inteiro. O mesmo acontece no céu. Imagina que aqui está o céu e aqui está a terra. Do céu, Deus vai governar sobre a terra. Tá bom? A sede é o céu. Por isso que Jesus diz, ó, meu reino não faz parte desse mundo. Quando Jesus disse isso, ele estava onde? Na terra, né?
Então a gente leu aqui João 18:36. Agora a gente vai ler o último texto, Evangelho de João 12:32. O último texto para o vídeo não ficar muito grande, tá? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Esse aqui eu acho que eu anotei errado. Depois eu vou ter que dar um confere aqui. Não era esse aqui que eu queria ler, tá? Vou tirar ele aqui. A gente vai ler Lucas capítulo 8, versículo 1. Não era esse texto aqui que eu queria ler, não. Anotei errado aqui. A pressa. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aqui ao vivo é a cores. Aqui não tem quem edita, não tem nada. A gente faz aqui na hora. Lucas 8:1. Pouco tempo depois ele começou a viajar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Então, quando Jesus pregava o evangelho, o foco dele era falar sobre o reino de Deus. Por que a mensagem principal de Jesus era o reino? Porque Jesus tinha certeza de que a única solução para os problemas da humanidade é o reino de Deus. Então, esses políticos aí que ficam entrelaçando com a política, gente, governos humanos não são capazes de resolver os problemas da humanidade. O único governo que vai acabar com a fome, a doença, o crime, a desigualdade é o reino de Deus. Sendo assim, fica incoerente uma pessoa dizer que apoia o reino de Deus e ao mesmo tempo se contaminar com os governos humanos. O único governo ou reino capaz de resolver os problemas da humanidade é o reino de Deus. Tanto é que quando os judeus tentaram fazer de Jesus um rei, ele rapou fora. Ele não aceitou. Por quê? Ele disse: o meu reino não faz parte desse mundo. Tá bom? Então eu vou interromper o vídeo por aqui e vamos fazer um terceiro vídeo e último, que eu gosto de gravar no máximo 3 vídeos falando sobre um assunto. Tá bom? Obrigado a todos. Que Jeová Deus abençoe a vida de todos vocês.